Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nossa Senhora das Dores, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. São Pio V, São Pio X, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, nós continuamos então o quarto artigo do credo. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Então, nós terminamos falando, dos motivos principais para a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, que é mostrar o seu amor por Deus e também por nós, para que nós possamos amá-lo em retorno, né? Então, consideremos agora um pouco mais algumas circunstâncias, da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, nosso Senhor sofreu mais do que todos os homens juntos, não só no corpo, mas principalmente na alma. O principal sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo não foi no seu corpo, mas na alma. Nosso Senhor suou sangue, foi cruelmente flagelado, curado de espinhos, batido, cuspido, zombado, tido por um louco, enquanto ele era a sabedoria eterna, encarnada. Carregou a cruz, foi pregado na cruz. Bom, além de todo o sofrimento anterior à própria paixão, de nosso Senhor Jesus Cristo, e que nós devemos compreender desde o seu nascimento, em Belém, no estábulo, frio, sem ter nem roupas o suficiente para o frio. Mas, de todos esses sofrimentos de nosso Senhor, o que mais o afligiu foi o sofrimento pelos nossos pecados. E todos os outros sofrimentos são causados em razão dos nossos pecados. Nosso Senhor sofreu tanto para reparar pelos nossos pecados, para nos tirar dos nossos pecados, da nossa miséria. Então, esse é o principal sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes até, se considera, o deicídio então é o homicídio de Deus, o deicídio cometido pelos judeus, hoje já não se fala mais nisso, em virtude dessa questão de antissemitismo, etc. Não se usa mais isso, mas o deicídio existiu. Mas o deicídio não leva ao ódio aos judeus, é um fato histórico. E, na verdade, os nossos pecados são mais graves do que o cometido pelos judeus no tempo de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque os judeus não faziam profissão de conhecer nosso Senhor como Messias, como Salvador, como Deus. Nós afirmamos isso, queremos afirmar isso, e afirmamos isso, que nosso Senhor é o nosso Salvador, é homem Deus, e nós ainda assim cometemos
pecados. Então, é um crime mais grave, sobretudo se tratando de um pecado mortal. Então, antes de pecar, quando nos vier a tentação, ou mesmo em uma boa meditação, nós devemos considerar todo o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi causado, né, pelos nossos pecados. Bem, e na paixão de Nosso Senhor nós temos o resumo de todo o Evangelho, de todas as virtudes a serem praticadas, né? O amor a Deus, o amor para com o próximo, a paciência, a humildade, a fortaleza, até mesmo a temperança. Nosso Senhor disse, tenho sede, né? E dão um vinagre amargo para Nosso Senhor, ele toma só um pouco. Dão duas coisas, né, para Nosso Senhor beber. Um vinagre, que era o vinho péssimo, né, dos soldados, e dão também uma mistura que é anestésica. Da mistura anestésica, Nosso Senhor não bebe, porque não queria anestesiar nada, né? Como a gente falou, tudo aquilo que favorece, tudo aquilo que favorece a reparação, então Nosso Senhor tem, né, no seu corpo, tinha no seu corpo antes da ressurreição gloriosa. Mas o vinagre ainda toma um pouco, né? Toma mesmo a temperança, a justiça, né, reparando pelos nossos pecados, a misericórdia, todas as virtudes estão presentes na paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meditando, né, na paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, em todas essas virtudes, também nas consequências do nosso pecado, nós podemos avançar no amor a Deus, avançar na vida espiritual. Nada agrada mais a Nosso Senhor Jesus Cristo do que o pensamento recorrente, né, sobre a sua paixão. Os santos, em geral, meditavam constantemente na paixão do Senhor, porque é um livro riquíssimo, né? E com exemplo concreto daquilo que devemos fazer. Então, na paixão de Nosso Senhor está resumido todo o Evangelho. Que também já falamos em algumas outras ocasiões, amor e dor, né? Amor a Deus, amor ao próximo, e sofrer por esse amor a Deus, né? Pelo amor à verdade, pelo amor à verdade suprema, sofrer pelo amor ao bem absoluto, né? Nosso Senhor morreu crucificado, que era a pior morte, né? Era a pena reservada aos piores criminosos. Nosso Senhor morreu na cruz, no madeiro, para reparar pelos nossos pecados atuais, mas em particular para reparar pelo pecado original. Pecado original que foi cometido comendo o fruto de uma árvore, né, que Deus tinha proibido. A salvação nos vem então pelo fruto que pende, que está em uma outra árvore, a árvore do madeiro da cruz. Nós tomamos esse fruto pela comunhão, né? E espiritualmente pela vida da graça. Então o pecado entrou no mundo pelo fruto da árvore proibida, a redenção veio ao mundo pelo fruto perfeitíssimo das entranhas de Maria Santíssima, pelo fruto da árvore da cruz, do madeiro da cruz.
Por isso que Nosso Senhor quis morrer na cruz. Deus faz as coisas muito bem feitas, né? Então, de uma árvore veio o pecado original, do madeiro de uma árvore veio a nossa salvação. Nosso Senhor é erguido na cruz entre o céu e a terra. Ele é o mediador entre Deus e os homens. E na cruz fica claro, Nosso Senhor entre o céu e a terra. Nosso Senhor Jesus Cristo, de braços abertos na cruz, significa a largueza, a grandeza do amor, da bondade, da misericórdia de Deus, dando a graça a todos os homens, uma redenção suficiente para todos os homens, objetivamente. Embora nem todos aproveitem a redenção, como a gente falou na nossa última aula, né? Então, subjetivamente, nem todos aderem, nem todos se salvam. Mas Nosso Senhor com os braços abertos na cruz significa justamente essa largueza do amor de Deus, essa grandeza da sua bondade, da sua misericórdia. Portanto, o demônio, ao levar Nosso Senhor à crucificação, acreditava triunfar de uma maneira humilhante para com Nosso Senhor, e era precisamente o contrário, né? Cada detalhe Nosso Senhor utilizava para humilhar o demônio, né? E mostrar seu amor por Deus e por nós. Bem, Nosso Senhor então padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, padeceu sofrer. No catecismo de crianças, as crianças têm grande dificuldade com essa palavra, que é padecer. Padeceu enquanto homem, é evidente, né? Por covardia, temendo a revolta dos chefes dos judeus, que fizesse alguma intervenção diante do imperador. Pilatos, então, por covardia, condena Nosso Senhor Jesus Cristo, sem perceber nele pecado algum. Respeito humano, né? Como nós também, tantas vezes, infelizmente, ao longo da nossa vida. Desagradar a Deus, ir contra a nossa consciência, inclusive, para agradar os outros, ou por medo. E o nome de Pôncio Pilatos é o único nome citado, além de Nosso Senhor Jesus Cristo e de Nossa Senhora. Não se fala de São José, não se fala de outro apóstolo, nem de São Pedro, chefe da igreja. Fala-se, além de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, somente o nome de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos é citado para que fique muito clara a historicidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, da sua paixão e morte. Pôncio Pilatos, personagem conhecido, então é fácil identificar em que momento viveu, quando governou, né? Saber então que esses fatos aconteceram nesse momento preciso da história, quando Pôncio Pilatos era o governador romano da Judéia. Nosso Senhor foi crucificado no Monte Calvário, que significa caveira, e como já mencionamos em outra ocasião, se afirma, tradicionalmente, não é de fé, se afirma que nesse monte foram enterrados Adão e Eva. Então lá está o fruto do pecado, a prova do pecado, que é a morte de Adão e Eva. E Nosso Senhor, então, é crucificado e morre, em virtude do pecado que entrou com Adão e Eva, de todos os nossos pecados posteriores. Ele morre ali para vencer definitivamente a morte. Mais uma vez, então, Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, utilizando todas essas circunstâncias. E Nosso Senhor faz na cruz aquilo que Ele ensinou. Bom, como diz São Lucas, Nosso Senhor começou fazendo
e depois ensinou. Isso é importante para a gente também. Às vezes a gente já quer começar um apostolado, ensinar os outros, a gente nem começou ainda a praticar verdadeiramente. Começar a fazer, né, em primeiro lugar. Mas na cruz, o Senhor faz de um modo perfeitíssimo aquilo que Ele ensinou, em particular, rezando pelos seus inimigos. Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. O Senhor inocente, sem nenhum pecado, vindo ao contrário para salvar aqueles que o matavam. E nós, diante da primeira injustiça, já fazemos o mundo desabar. Não é? Ou menos de grandes injustiças, né? Não interessa. Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Não é? Sempre movidos pela caridade, para com Deus e, consequentemente, para com o próximo. O Senhor é crucificado, então, com 3 cravos, 3 pregos, né? Um em cada punho, não é na mão, mas no punho, na mão não se sustentaria, né? Embora as apresentações em geral sejam sempre na mão, né? Inclusive, um dos argumentos para a veracidade do Santo Sudário, quem tiver mais interesse, esperar as próximas aulas, né, sobre o Sudário, acho que tem mais uma talvez, hein? Ou já acabou, não sei. Em todo caso, uma das provas da autenticidade do Sudário é justamente que a marca dos pregos está no punho. Se fosse uma reprodução artística, ele faria como todos faziam na época, colocando nas mãos os pregos. Ele não está no punho, que é uma coisa completamente diferente. E que cientificamente se sabe que é necessário que estivesse ali para sustentar o peso do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, 3 cravos, um em cada punho e um nos 2 pés, né? Um só nos 2 pés para fazer nosso Senhor sofrer mais. Em geral, não se crucificava com pregos, mas simplesmente amarrados. Mas com nosso Senhor foram pregos para aumentar ainda mais o sofrimento do Salvador. Bem, na cruz se morria por asfixia, né? Então, com o tempo, os membros iam cansando, os braços e as pernas. Então, se soltava o corpo e o diafragma, então, nessa posição, não deixa mais o ar passar e se morria, então, por asfixia, por falta de ar. Tanto é assim que, com pressa para tirar logo os condenados, né, do suplício da cruz, então, para que eles morressem logo, porque no dia seguinte era Páscoa, então, os soldados foram quebrar as pernas dos ladrões e de Nosso Senhor, que quebrando as pernas já perde o apoio, então você vai morrer rápido, né, por asfixia. Assim fizeram com os ladrões, mas quando chegaram em Nosso Senhor, viram que ele já estava morto, né? Então não quebraram as pernas de Nosso Senhor, se cumprindo assim a profecia que diz que nenhum osso, né, do Messias seria quebrado. E depois, por pura crueldade, então, Nosso Senhor já morto, né? Os soldados são Longuinho, depois se converteu, inclusive praticamente no instante, né? Dizendo esse é verdadeiramente o Filho de Deus. Então, que enfia a lança, né, no lado de Nosso Senhor, chegando até o coração, saindo do coração do Senhor, água e sangue. Nosso Senhor foi pregado na cruz ao meio-dia e morreu às 3h da tarde na sexta-feira. Ficou então 3 horas pregado na cruz, né? Quando Nosso Senhor morre, alguns fenômenos então importantes, né, acontecem. Terremoto, a terra treme, o dia vira noite, às 3 horas da tarde, uma escuridão, como se fosse noite. É a própria natureza que reconhece o seu Senhor, né, que morre naquele momento, enquanto os homens permanecem indiferentes.
Alguns mortos ressuscitam, né? Embora ainda não definitivamente, né? Mais provável. E também o véu do templo que se rasga. Isso é uma coisa importante, né? Então, no Santo dos Santos, na parte mais importante do templo, então, era fechada por um véu. E esse véu, quando Nosso Senhor morre, se rasga, né? Deixando entrever, então, que está no Santo dos Santos. O véu é utilizado, né? Tanto no judaísmo quanto agora na nossa religião, né? Católica, para encobrir as coisas sagradas, né? O cálice é coberto com o véu. Na missa solene, a patena, que o subdiácono fica segurando, com o véu humeral, o véu de ombros, né? O cibório, onde ficam as hóstias para os fiéis, né? As partículas pequenas, é coberto com um véu chamado pavilhão. O sacrário, se Nosso Senhor está ali presente, é coberto com um véu chamado conopeu. Então, o que é sagrado se cobre, né? Até nesse sentido também, as mulheres cobrem a cabeça na igreja. Bem, então o fato do véu se rasgar significa o quê? Que a partir daquele momento, ali dentro, não tem mais algo sagrado. No sentido de que essa já não é mais a verdadeira religião. A religião judaica não é mais a verdadeira religião com a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. A lei mosaica está suprimida, né? Completamente cumprida com a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. É o momento, então, da nova e eterna aliança no sangue de Nosso Senhor. A partir desse momento, né, nós temos aí 3 fases para a lei mosaica. Da morte, quer dizer, a partir desse momento não. Nós temos 3 fases, né, da lei mosaica. Quando Moisés recebe a lei até a morte de Nosso Senhor, a lei mosaica está viva e ela vivifica. Então, por meio dela, Deus dá as graças, né, por meio da lei mosaica. Então, de Moisés até a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. A lei mosaica está viva e vivifica. São palavras de Santo Agostinho, né? A segunda fase é da morte de Nosso Senhor Jesus Cristo até o ano 70 depois de Cristo, até a destruição de Jerusalém. Nessa fase, a lei mosaica está morta, mas ainda não é mortífera. Praticá-la ainda não é um pecado mortal. Praticá-la ainda não mata a alma. Por isso que nós vemos os apóstolos indo ao templo de Jerusalém fazer orações, né? Porque a lei estava morta, mas ainda não matava. Praticá-la ainda não matava. Porque Deus, considera a natureza humana e faz uma transição, considerando a natureza humana, que vai aos poucos, né? Não é de uma vez só, vai aos poucos. Então, uma transição aí de 30, 40 anos, né, aproximadamente. Então, a lei já está morta, mas não mata, não é mortífera. E a terceira fase, depois da destruição de Jerusalém e do templo, né, destruição do templo no ano 70, a lei mosaica está morta e é mortífera. Praticá-la é um pecado grave. Porque praticar a lei mosaica quer dizer o quê? Que Nosso Senhor não veio. Que Nosso Senhor ainda não veio. Então é negar que Nosso Senhor seja o Salvador, que Ele seja o Messias. Então, praticar a lei mosaica é um pecado grave. Claro que bom. Estamos falando aqui não da lei mosaica os 10 mandamentos que continuam, né? Mas da lei mosaica nas suas peculiaridades, né? Como lei de um povo, lei civil, ou nos seus aspectos de cerimoniais, etc. Então, o véu se rasgou, já não é mais a verdadeira religião. A verdadeira religião é a religião de Nosso Senhor
Jesus Cristo. Da morte de Cristo até o ano 70, a lei está morta, mas não mata. Depois do ano 70, mata, quer dizer, é um pecado grave praticá-la. Então foram esses fenômenos que aconteceram no momento da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E todo mundo viu isso, não é? Mais um motivo para acreditar naquilo que nosso Senhor tinha ensinado. Claro, durante a paixão, Stabat Mater, né? Lá estava Nossa Senhora e estava de pé, firme, né? Não desesperada, né? Mas firme diante daquele sofrimento incalculável, imensurável, né? Sofrimento de seu filho e sofrimento dela. Então, também um exemplo, né, que nós podemos e devemos considerar muito na paixão de Nosso Senhor é a Virgem Dolorosa. Né? Nosso Senhor foi sepultado num sepulcro nunca usado antes, né, que pertencia a São José de Arimateia, membro importante do Sinédrio, né? Então, amigo de Nosso Senhor Jesus Cristo. E que ficava relativamente próximo do Monte Calvário, né? Que era conveniente também pelo tempo, né? O dia seguinte era a Páscoa, é preciso enterrar logo Nosso Senhor. Mas um sepulcro novo também, que de fato todo mundo sabia que Nosso Senhor, onde Nosso Senhor tinha sido enterrado, e que não tinha mais ninguém ali, só Ele. Sepultaram Nosso Senhor e colocaram uma pedra, né, considerável para fechar o sepulcro. E alguns soldados foram designados para vigiar o sepulcro, ficar na frente do sepulcro, a fim de evitar uma ressurreição falsificada de Nosso Senhor, a fim de evitar que os discípulos fossem lá, roubassem o corpo e dissessem: Cristo ressuscitou. A presença dos soldados vai servir para o contrário. Ela vai ser mais uma prova em favor da ressurreição. Então é Deus governando todas as coisas, sempre, né? Porque pelas palavras, né, deles e pela mentira deles, nós saberemos de fato Nosso Senhor ressuscitou. Porque eles vão dizer: enquanto a gente dormia, vieram os discípulos e roubaram o corpo. Mas se eles dormiam, como é que eles sabem que isso aconteceu? Então, impossível. Então, Nosso Senhor, de fato, morreu, né? Primeiro ponto, não existe nenhuma dúvida com relação a isso. A morte, como a gente sabe, é a separação da alma e do corpo. Então, Nosso Senhor morreu, sua alma se separou do seu corpo. Mas o Verbo, a divindade, continuou. O Verbo continuou unido à alma e ao corpo. Por isso, o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo não conheceu, não sofreu nenhuma corrupção. Depois da sua morte até a sua ressurreição, nenhuma corrupção do corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo, nenhum sinal de putrefação, absolutamente nada, apesar do corpo completamente dilacerado. Cumprindo também mais uma profecia: o corpo do teu justo não conhecerá a corrupção. Então, a divindade, o Verbo, permaneceu com a alma e com o corpo, que estavam separados, quando Nosso Senhor estava morto. Tanto é assim, bom, como todo mundo sabe, a gente vai ver um pouco mais para frente, né? Quando na missa tem a consagração, né? O padre diz: "Questerim corpus meu, este é o meu corpo, este é o meu cálice, é o cálice do meu sangue." Em virtude das palavras proferidas
pelo Padre, né? Este é o meu corpo, o pão se transforma inteiramente na substância do corpo de Cristo. Mas como o corpo de Cristo, né, atualmente, está unido ao seu sangue, à sua alma e à sua divindade, então, junto com o corpo, está Cristo todo inteiro. Né? Corpo, sangue, alma e divindade. A mesma coisa com o preciosíssimo sangue de Nosso Senhor. Né? Se no dia da paixão, né, a partir das 3 horas da tarde da sexta-feira e no sábado, algum apóstolo celebrasse a missa, não consta que isso tenha ocorrido, mas se ele celebrasse a missa, quando ele dissesse, este é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, quando ele dissesse, esse é o meu corpo, haveria o corpo de Cristo, talvez o sangue, depende se ainda tinha sangue ou não, haveria a divindade, mas não a alma, porque a alma estava separada do corpo, Nosso Senhor estava morto. Não? E na consagração do cálice, este é o cálice do meu sangue, haveria o sangue, a divindade, o corpo, mas não haveria a alma. Não? Bem, só uma curiosidade, mas que é uma consequência dessa verdadeira morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, houve a separação da alma e do corpo em Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu verdadeiramente. E nós passamos então ao artigo seguinte do credo, o 5º artigo: desceu aos infernos, ao 3º dia ressurgiu dos mortos. Então, bom, no credo, né, que se recita normalmente hoje, se diz, desceu à mansão dos mortos. Não sei por que mudaram isso, acho que ficaram com medo do inferno, da palavra inferno, e nós vamos atenuar um pouco isso e vamos botar, então, mansão dos mortos. Né? Bem, eu vou dar algumas outras explicações também mais para frente sobre isso. O que é inferno, de um modo geral? Vamos considerar primeiro o que é inferno, de um modo geral, para saber que inferno é esse, onde Nosso Senhor efetivamente desceu. Inferno, de um modo geral, amplo, é tudo aquilo que não é o céu depois da morte, certo? Bem, por grau digamos, vamos do melhor para o pior, certo? Dos infernos. Primeiro nós temos o limbo dos justos, onde ficavam os santos do Antigo Testamento, aguardando a abertura do céu pela paixão, morte, ressurreição de Nosso Senhor e sua ascensão. Então eles já estavam purificados de todos os pecados veniais, de todas as culpas, simplesmente aguardando a vinda do Senhor. Né? Sem sofrimento. Então, esse é o limbo dos justos. Evidentemente, né, em virtude do pecado original, e porque o primeiro a ressuscitar, a entrar no céu, deveria ser a cabeça do corpo místico, né? Não deveria ser Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os justos, os santos do Antigo Testamento, deveriam aguardar. Então, era o limbo dos justos. Né? Depois nós temos o purgatório. Purgatório é para onde vão as almas dos que morreram só com pecados veniais, ou que morreram sem pecado, mas que ainda não pagaram a pena devida pelos pecados já perdoados.
Bom, só para esclarecer um pouco mais, o pecado tem dois aspectos. Tem o aspecto da culpa e tem o aspecto da pena, né? Bem, então, a culpa ela é perdoada pelo arrependimento, se é um pecado venial, e pelo arrependimento com a confissão, se é um pecado mortal, né? Mas, além disso, eu tenho que reparar pelo meu pecado cometido. Então, tem uma pena a pagar pelo meu pecado, ainda que ele já tenha sido perdoado. Se alguém vem aqui e me quebra o projetor, desculpa, está desculpado, mas vamos pagar, né? Então tem que pagar a pena, né? Então não basta pedir desculpa. Então a gente pede desculpa, é perdoado por Deus, pede desculpa, se arrepende profundamente, com todas as condições que nós vamos ver quando tratar da confissão, é perdoado por Deus, mas temos que expiar pela injustiça, pela desordem que nosso pecado gerou, né? E aí vem a pena. Então eu posso já não ter nenhum pecado, mas ainda ter pena a pagar, né? Essa pena é paga principalmente pela penitência do sacramento da confissão, né? Mas também pelas nossas mortificações, nossas boas obras, nossas orações, né? Então, bom, tudo isso para dizer que no purgatório estão aqueles ou que morreram só com pecados veniais, ou que morreram sem pecado, mas com uma pena ainda a pagar, né? Bom, depois do purgatório sempre se vai para o céu, né? Porque a pessoa que morreu com pecado venial já sem pecado, mas com pena a pagar, está unida a Deus, né? Está em amizade com Deus. Se não existisse o purgatório, poucas almas chegariam ao céu. Porque para chegar ao céu, ver Deus face a face, eu tenho que estar purificado de todo pecado, de todo o resto, de toda relíquia de pecado. Quer dizer que eu teria que morrer nesse estado. E aí é mais complicado. Não é tão simples, não? Então, no purgatório, se ainda tem algum pecado venial, então ele vai ser expiado, purgado, né? E também as penas, que são uma relíquia, um resto do pecado, também vão ser devidamente expiadas, né? E feito isso, então, se poderá ir ao céu, né? Então, o purgatório é de uma grande bondade da parte de Deus. Os protestantes negam a existência do purgatório. Por quê? Porque para o protestante não existe perdão do pecado. Então vai purgar o pecado? Não. Você não tinha como não pecar. Então não tem como expiar nada. Ou Deus te considera justo, apesar de você ser um pecador, e você vai para o céu, ou Deus não te considera justo, e você vai para o inferno. E pronto, né? Bom, na Sagrada Escritura, o purgatório está de modo explícito, não propriamente, mas nós temos, por exemplo, no livro dos Macabeus, uma passagem em que se fala, né, que, bom, nós devemos oferecer uma tal quantia, né, em sacrifício por aqueles que morreram. Às vezes eu vou oferecer um sacrifício por aqueles que morreram, porque de alguma forma isso pode beneficiá-los e ajudar a expiar a culpa deles. Quer dizer, que eles não estão no céu, não estão no inferno. Já estivesse no céu, não teria o que expiar. Se estivesse no inferno, não tem mais o que fazer. Então, é um purgatório, precisamente. O que faz Lutero? Não existe, o livro dos Macabeus não é inspirado. É a solução mais simples, né? Nosso Senhor também, em uma passagem, só para citar de modo mais exato, né? Cadê? Também nosso Senhor, em uma passagem, São Mateus 12, 31, 32, ele diz, né, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, se estiverem arrependidos, claro, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo
não será perdoado nem neste século, nem no vindouro, no outro, no século futuro. O que é século futuro? Onde ainda eu posso ser perdoado, se não for o purgatório, né? Bom, aqui é uma outra questão dos pecados contra o Espírito Santo, que nós vamos ver lá para frente, né? Bem, ou ainda também São Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, 3, 10 a 15. Bom, vou citar só o finalzinho. Ele, sem embargo, se salvará, mas como quem passa pelo fogo. Quer dizer, como alguém que passa por alguma purificação. Então, sinalizando aí o purgatório, né? Então, limbo dos justos e purgatório, já temos aí 2 infernos, né? Nós temos ainda o limbo dos bebês. Bom, se diz dos bebês, né? Porque provavelmente são a maioria, né? Mas, limbo dos bebês, onde estão as almas das pessoas sem uso da razão, que morreram sem receber o batismo. Então, um adulto, né, que tivesse uma deficiência mental, a ponto de realmente não ter uso da razão, e que morresse sem batismo, também viria para cá. Então, são pessoas que morrem com o pecado original, que não foram purificados do pecado original, mas que também não cometeram nenhum pecado pessoal. Se estão com pecado original, não estão em estado de graça, não pode ir para o céu. Se não cometeram nenhum pecado pessoal, também não podem ir para o inferno. Então, é o limbo do justo, onde não há nenhum sofrimento e há uma felicidade natural. Se conhece a Deus, se ama a Deus, mas simplesmente com a razão humana e com a vontade, né? Sem a revelação, sem nada de sobrenatural, sem a graça, sem a fé. Então, sem sofrimento algum, uma felicidade natural, claro que é infinitamente inferior à felicidade sobrenatural no céu, a visão beatífica, né? Bem, o limbo tem sido objeto atualmente de tentativa de ser abolido, né? Na teologia moderna. Inclusive, curiosamente, eu fui pesquisar em um livro, né, justamente para ter algumas citações. E aí tem 2 versões do livro, uma dos anos 50 e uma mais recente, né, sei lá, a partir de quando? 70, 80, 90, não sei. E aí quando eu fui lá ver o limbo existe, alguma coisa assim, aí o autor falou, bom, na nossa obra, antigamente, nós falávamos do limbo seguindo a doutrina, a teologia medieval, mas hoje realmente dá para afirmar que ele não existe mais. A coisa não é tão simples assim, né? Inclusive, recentemente, ainda sob Bento XVI, né, houve um documento da Comissão Teológica Internacional procurando dizer que o limbo não existe. Primeiro que a Comissão Teológica Internacional não tem caráter de magistério nenhum, é uma coisa consultiva, né? Então, assim, não tem uma autoridade, né? Bom, a Igreja afirmou, né, no seu magistério, a existência do limbo, ainda que não de modo claramente infalível, né, mas de um modo relativamente bem constante, né, inclusive. Bom, e o fato é que o limbo é realmente o mais coerente com todo o resto da teologia católica, com a revelação. O limbo, ele mostra muito bem a gratuidade do céu. O céu não é devido a ninguém. Nós não temos direito ao céu, né? É um dom gratuito de Deus, a graça e a vida eterna. E o limbo mostra isso. E depois todos os outros dados, né, realmente
não está em estado de graça e não pode ter um batismo de desejo que não tem uso da razão e ao mesmo tempo não tem pecado pessoal, então não pode ir para o céu nem pode ir para o inferno. Alguns vão dizer que depois Deus vai dar uma oportunidade de escolha para essas almas, tudo isso muito incerto, né? E que a igreja realmente nunca admitiu. Na prática, né, se pode confiar, como a igreja não chegou a definir completamente, embora seja difícil negar a existência do limbo, para dizer até um pouco temerário, se pode confiar na misericórdia de Deus, né? Mas compreender essa gratuidade do céu, até para nós mesmos, né? Que Deus nos está dando essa graça de podermos chegar ao céu. Portanto, não desperdicemos essa graça, né? Por que os modernos negam a existência do limbo? Justamente porque para eles era impossível que Deus nos criasse e não nos dirigisse ao céu, como se fosse obrigado, né? Deus nos dirigir ao céu, nos elevar à vida da graça, e não é, né? Bom, uma questão um pouco mais complicada, da confusão entre ordem natural e sobrenatural nos modernistas, né? Mas que vai ter como uma consequência essa negação do limbo, né? Então, sinceramente, o limbo continua a existir. Então, terceiro inferno, né? Limbo dos bebês, não tem nenhum sofrimento. Ah, eu esqueci de falar, desculpe. No purgatório há sofrimento, né? Justamente para purgar, para purificar a alma do pecado venial, se ainda existe, ou da pena devida pelo pecado, das relíquias do pecado. No purgatório há dois tipos de penas. A pena de dano, quer dizer, a separação de Deus. Claro que é uma separação temporária, né? Diferente do inferno propriamente dito, que é uma separação definitiva, eterna. A principal pena do purgatório é essa dilação, né? Esse atraso da visão beatífica. E a alma reconhecer que é culpa exclusivamente dela. E que o que ela poderia ter feito, sofrido, deixado de cometer aquele pecado, aceitado o sofrimento, por maior que pudesse parecer, é nada comparado a esse sofrimento de não poder ver Deus logo, face a face, imediatamente. Então nós devemos também ter isso em mente. O maior sofrimento aqui nessa terra é praticamente nada comparado ao menor sofrimento no purgatório. O maior sofrimento aqui na terra é nada comparado ao menor sofrimento do purgatório. Então vale muito a pena sofrer bem nessa vida. Primeiro para não ofender a Deus, depois para expiar os nossos pecados, ter uma maior glória no céu. E quando morrermos, para podermos ver Deus face a face mais rapidamente. Então a alma está separada de Deus, sabendo que a culpa é sua. Reconhecendo também que por suas infidelidades vai ter uma glória menor no céu, né? Bem, que no fundo é tão pouco que ela podia ter feito para evitar o purgatório. E, então essa é a pena de dano e tem a pena dos sentidos, né? Sofrimento sensível. E o principal é fogo, né? Também no purgatório tem um fogo. Ah, mas o fogo que vai, então, punir a alma, é uma coisa material que pune uma coisa espiritual. Mesmo o demônio sofre pela pena do fogo também, né? Por virtude, claro, Deus usa o fogo como instrumento, né? É como a água, um batismo que causa um efeito espiritual, né? Por virtude de Deus. Então, a mesma coisa, em sentido contrário, com o fogo no inferno. Bom, então, já temos uma ideia das penas do purgatório, que vale a pena fazer o possível para nos livrarmos dela, né?
E, finalmente, temos o inferno propriamente dito, onde estão as almas que morreram em pecado mortal, sem a graça de Deus, separados de Deus, inimigas de Deus. E basta um só pecado mortal, basta morrer com um só pecado mortal para ir ao inferno. Bom, sobre o inferno nós vamos ver com mais detalhes lá para frente quando falar da vida eterna, certo? E vamos falar do céu também. Bem, então, são esses 4 infernos aí. Limbo dos justos, purgatório, limbo dos bebês, o inferno propriamente dito. Quando a gente diz que Nosso Senhor desceu aos infernos, a gente tem que fazer uma distinção. Com presença real, a alma de Nosso Senhor mesmo foi ao limbo dos justos. Durante todo o tempo de sua morte, a alma de Nosso Senhor ficou no limbo dos justos. Fazendo do limbo dos justos um certo paraíso já. Por isso Nosso Senhor vai dizer ao bom ladrão, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Significa também que o arrependimento do bom ladrão foi grande, né? Ele recebeu ali, digamos assim, uma indulgência plenária, né? Para ir diretamente para o limbo dos justos. Nosso Senhor desceu ao purgatório, ao inferno propriamente dito, mas pelos efeitos, né, da sua paixão. No purgatório, para aliviar um pouco aquelas almas, né, com o efeito da sua paixão, mas não estando lá realmente. E no inferno, para aumentar a pena das almas condenadas, né, que veem tudo o que Deus fez por elas e elas se condenaram, né, aumentando a pena delas, ao menos acidentalmente. Então, mas quando a gente diz desceu aos infernos, propriamente o limbo dos justos, certo? Mas então, quando a gente diz infernos, aí tem que fazer essas distinções entre os 4 infernos, dizer que é limbo dos justos, muito complicado. Melhor deixar a mansão dos mortos. O que é a mansão dos mortos? Não resolve nada, né? Então, às vezes parece até uma coisa meio espírita, assim, né? Então não adianta nada, não tem nenhuma precisão maior em usar o termo mansão dos mortos. Você vai ter que usar do mesmo jeito. Então, Nosso Senhor desceu à mansão dos mortos. Foi ver todos os mortos? Não foi. Então vai ser preciso explicar de todo jeito do que se trata. Então vamos usar infernos, pelo menos o pessoal fica com medo e evita o inferno. Então desceu aos infernos, né? Ao terceiro dia, ressurgiu dos mortos. Então, 3 dias incompletos, né? Uma parte da sexta, o sábado inteiro, e uma parte do domingo. Ninguém sabe exatamente a hora da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, tanto no Exultet se canta justamente isso, né? Ó, beata nox, bem-aventurada noite, que a quem somente foi dado conhecer a hora, né, da ressurreição de Nosso Senhor. Não são exatamente as palavras, mas tem o sentido, né? Bom, ressurreição prefigurada no Antigo Testamento, né? Jonas no ventre da baleia por 3 dias e 3 noites, por exemplo. Nosso Senhor mesmo profetizou a sua ressurreição: destruí esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Nosso Senhor esperou o terceiro dia para que não houvesse dúvida de sua morte. Se ele morresse, ressuscitasse imediatamente, não morreu de verdade, não. Se ele esperasse o fim do mundo ou muito tempo, seria o desespero. Falou que ia ressuscitar e não ressuscitou, será que é verdade? Então, 3 dias. Até porque, bom, os judeus consideravam também que a partir desse tempo, né, já não havia mais dúvida.
Até por isso também Nosso Senhor vai esperar, no caso de Lázaro, 4 dias, né? Ele morrer e começar, inclusive, a cheirar mal, quer dizer, a putrefação de Lázaro. Nosso Senhor não teve corrupção, né? Para ficar claro que Lázaro estava morto, que ele ia ressuscitar um morto. Porque a filha de Jairo foi muito próximo da morte, que Nosso Senhor ressuscitou. O filho da viúva de Naim estava no caixão ainda. Bom, então, Nosso Senhor esperou o 3º dia para que não houvesse dúvida de sua morte. Não esperou muito mais para que não houvesse desespero ou desconfiança. Nosso Senhor ressuscitou nas primeiras horas do domingo. Então, sua alma se uniu novamente ao seu corpo. E Nosso Senhor ressuscitou com um corpo glorioso, por virtude própria, porque é Deus, homem e Deus. Então, um corpo glorioso, né? Impassível, sem sofrimentos físicos ou da alma, né? Um corpo resplandecente de glória, né? Como na transfiguração, a gente chegou a explicar isso, né? Esse resplandecimento do corpo que vem da glória da alma, né? Da visão beatífica na alma, que então é de tal forma grandiosa, né? Que redunda no corpo. Bom, corpo glorioso também com agilidade, deslocar-se de um lugar para o outro sem nenhuma dificuldade, instantaneamente, embora passando pelos pontos intermediários. Sutilidade, né? Nosso Senhor entra no cenáculo, as portas estando fechadas, né? Janus Claudius, tudo estando fechado. Nosso Senhor ressuscita com o seu corpo, né? Com as cicatrizes, mas gloriosas, né? Aquilo que os mártires sofreram, né, na sua morte, aquelas marcas teoricamente humilhantes, né? Ao menos para os pagãos nós estamos humilhando, estamos deixando uma marca assim, sabe? Então vão ser marcas gloriosas, né? Depois da ressurreição. Bem, e Nosso Senhor provou a sua ressurreição de um modo abundante. Pelo testemunho de outros, começando pelos anjos, né? Vem as santas mulheres, os anjos dizem, precedet vos in Galileia, vos precederá na Galileia, ele ressuscitou, aquele que procurais ressuscitou. Testemunho da própria Sagrada Escritura, né? Nosso Senhor utiliza explicando para os discípulos de Emaús tudo o que aconteceu, tudo o que deveria acontecer com o Salvador, né? Nosso Senhor prova a sua ressurreição também com argumentos ou sinais sensíveis, né? Ele mostra que o seu corpo é verdadeiro e não uma aparição, né? Uma coisa fantástica. Então eles tocam no corpo de Nosso Senhor. É um corpo humano, né, na sua forma, todos o reconhecem. É o mesmo corpo de antes, as cicatrizes provam isso. Nosso Senhor tem a vida nutritiva, ele come, né, que lhe é dado, um peixe em particular. Vida sensitiva, ele fala, né, está presente em um local. Tem a sua inteligência, a sua vontade, ele argumenta, discorre. Por exemplo, mais uma vez, os discípulos de Emaús. Na sua ressurreição ele prova também que é Deus, mais uma vez, né? Então, que na sua ressurreição, homem e Deus.
fazendo o milagre da pesca e subindo aos céus pela sua própria virtude. Ele prova o seu corpo glorioso, né? Entrando, as portas estando fechadas, aparecendo ou desaparecendo subitamente. Tá bom. E as inúmeras aparições de nosso Senhor Jesus Cristo, né, em diferentes circunstâncias, né? Às santas mulheres, aos discípulos sem São Tomé, com os discípulos de São Tomé, aos discípulos de Emaús, aos 500, né, na Galileia. Então, as inúmeras aparições de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo uma tradição piedosa e muito conveniente, o Senhor aparece em primeiro lugar a sua Santa Mãe, que até permite explicar por que Nossa Senhora não vai com as outras santas mulheres, né? Embalsamar o corpo de Nosso Senhor, terminar de embalsamar, porque a ressurreição, Nossa Senhora, claro, guardou a fé e a esperança, e sabia que no terceiro dia Nosso Senhor iria ressuscitar. Então, no domingo, contando 3 dias inteiros, segunda-feira, então haveria ainda um tempo para ir lá e cuidar do corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sabia que Nosso Senhor ia ressuscitar nas primeiras horas, ou em que hora exatamente, então poderia ter ido lá. Não foi, porque muito provavelmente, né, quase certamente, Nosso Senhor apareceu para ela antes. Né? Então, a primeira aparição de Nosso Senhor ressuscitado, a sua Santíssima Mãe, e nada mais conveniente do que isso. Né? Também pela fidelidade de Nossa Senhora, pela perfeição da sua caridade. Né? Bem, então ficamos aqui nessa primeira parte. Alguma questão, alguma dúvida? Diga. A questão do inferno. Na ressurreição dos corpos, a alma vai se unir ao corpo e a pessoa que foi para o inferno do corpo sentido, ela vai sofrer com a alma do corpo. E quando eu acho que eu li em algum lugar que o corpo sofre junto também porque ele pecou junto com a alma, porque a pessoa é corpo e alma. Sim. Mas e na questão do purgatório? Só a alma vai sofrer? Não, todo mundo vai ter seu corpo de novo, né? Mas e se a alma já tiver dado tempo dela ir? Não, porque aí a questão é a seguinte: a ressurreição dos corpos vai ser no fim do mundo, né? E até pro juízo universal. Depois do fim do mundo já não haverá mais purgatório. Mas então só a alma vai sofrer o corpo? No purgatório só a alma, porque quando vier a ressurreição já não haverá mais purgatório. Quer dizer que aquela alma, questão um pouco complexa, mas aquela pessoa que estará viva quando Nosso Senhor vier, na segunda vinda, para julgar os vivos e os mortos, então ela está viva. Então, como é que ela vai? Ela está com pecado venial, não expiou todas as suas penas, vai ser de um modo rápido, né? Talvez até uma certa instantaneidade, mas ela vai sofrer tudo que ela tem que sofrer. Vai expiar tudo que ela tem que expiar. Mas o purgatório mesmo só vai existir até o fim do mundo. Né? Diga. Nas imagens do Nosso Senhor crucificado, tem algumas imagens que está a chaga dele do lado esquerdo, outras imagens do lado direito. Fico na dúvida qual é. Não, lado direito, né? Não é uma verdade de fé, mas... lá direito. Bom, no sudário deve ter também a marca, né? Que, se não me engano, está no... Aqui fala atingir o coração, né? Não, mas... O coração está mais, provavelmente, aqui no meio do que do lado esquerdo, mas justamente, porque a coisa foi forte, né? Um ato de grande crueldade, justamente. Então, transpassando tudo até chegar no coração. Pois não. Eu é mais um batido, porque você falou que quando você faz a consagração, o padre que faz a consagração com 2 espécies, né? Sim. Pão e vinho. Sim. Só que se é só como o pão. Sim. E a verdade de fé, então, corpo, sangue, alma, Sim. tudo. Sim. Eu já fui em missa nova que eles fazem comunhão em 2 espécies. Sim. Qual é a... Não, então, a lógica
Não, assim, os orientais ainda hoje comungam sobre 2 espécies, né? Então não é que é uma coisa errada em si. Mas a comunhão sobre 2 espécies, né? Então só se recebe o corpo de Cristo, e no corpo de Cristo está ele todo inteiro, porque com o corpo está o sangue, a alma e a divindade. Mas foi no Concílio de Trento que mudou essa... Quer dizer, o Concílio de Trento pediu para que não se desse, ordenou que não se desse mais a comunhão sobre 2 espécies, por alguns motivos. Primeiro, porque havia uma heresia que dizia justamente que Nosso Senhor não estava presente todo inteiro em cada uma das espécies consagradas, ou dizia que se recebia Nosso Senhor em mais plenitude recebendo as 2 espécies. Isso é um erro, as 2 coisas são um erro. E também por um certo motivo de conveniência, porque a profanação do preciosíssimo sangue é um pouco mais complexa, né? Se derrama o sangue, ou então quantidade de sangue, do precioso sangue a ser consagrado, sobra preciosíssimo sangue, então tem coisas práticas complicadas. E também algumas pessoas têm aversão ao gosto de vinho, que é preservado mesmo depois da consagração. Então algumas pessoas podem ter aversão a receber a comunhão assim, né? Então o Concílio de Trento pediu, por razões doutrinárias e práticas, que não se desse mais a comunhão sob 2 espécies, mas não é uma prática em si condenável, tanto que na igreja, os orientais católicos continuam, mas é uma coisa que não deveria, sinceramente, ter voltado, né? E muitas pessoas hoje têm essa ideia, de que você recebe mais plenamente Cristo recebendo sob as 2 espécies, isso é errado. O padre tem que receber sob as 2 espécies, porque a natureza da comunhão do padre é diferente da comunhão dos fiéis, ele tem que receber as 2 espécies para... que haja o sacrifício, né? Quer dizer, que haja o sacrifício não, para que haja a integralidade do sacrifício. O sacrifício é com a consagração. Alguém mais tinha levantado a mão por aqui mais perto? Diga. E, assim, eu li livros sobre fala sobre santidade, que é até um cirurgião, né, que ele faz a analogia como foi a classificação do Senhor, de acordo com santidade. E ele diz que os pregos, no caso, eles foram nos capos, né? Essa parte da mão, não nos pulsos. É isso que dá a argumentação mais aí eu queria saber se... Os pregos foram colocados onde está, claramente no Santo Sudário, né? A gente fala no punho, né? De um modo mais genérico, né? Aula sobre o Santo Sudário, no sábado de manhã, os detalhes. O que mais? Lá atrás. Esse ano, lembra essa gravatura, tem uma passagem que São Pedro diz que Nosso Senhor desceu e foi pegar aqueles rebeldes desde os tempos de Noé. Essa palavra rebeldes está relacionada ao que? Isso da Bíblia, né? Que era na Bíblia. Esse daí está nessa relação. Não, mas depois da morte, está falando? Sim. Sim. Não, justamente, mas pregar quer dizer o quê? Que os efeitos da paixão de Nosso Senhor, né? As almas condenadas se dão conta daquilo também, ou aquelas que estão no purgatório, cada um com efeito distinto. Então é no sentido que tem efeito, não é que Nosso Senhor foi lá com a presença real pregar propriamente, até porque pregar propriamente exige o corpo, né? Que Nosso Senhor não tinha. Então aqueles antes do ritual estavam realmente no inferno. Sim. Para o inferno não havia nenhum impedimento para ir para o inferno. O inferno estava aberto desde Caim. Diga. São José também precisou passar pelo limbo dos justos? Sim. São José estava no limbo dos justos. Botar um limite de perguntas, senão não sai daqui nunca. Diga. No final do mundo, no final dos tempos, todos os corpos vão ressurgir, vão subir ao céu, assim, os justos que estão no céu, as almas que estão no céu, os corpos deles vão ressurgir, né, renascer, no caso, renascer não, mas eles Vão ressuscitar. Ressuscitar e subir ao céu. Sim. Aí, então, assim, eu não lembro onde eu li, mas atualmente, assim, no caso, no tempo de hoje, no céu só existem 2 corpos, né, o de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, correto isso? Sim. Alguns querem dizer que São José também ressuscitou, mas isso aí eu não, sinceramente eu acho que não condiz, não? Bem.
No Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora das Dores, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. São Pio V, São Pio X, Rogai por nós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.